Olá pessoal, que a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, sejam muito bem-vindos, muito bom ter você novamente aqui com a gente no nosso culto. Nós já vamos iniciar, antes gostaria só de pedir a você para que você compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, compartilhe aí nas suas redes sociais o link aqui da transmissão para que as pessoas possam também, outras pessoas possam ser alcançadas e receber também a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos refletir hoje sobre viver com fidelidade. Para isso quero convidar você para nós iniciarmos com a leitura da Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 20. A Palavra do Senhor diz assim para nós: Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos dos seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Amém? Então, diante dessa leitura, vamos orar, vamos pedir a Deus que possa abençoar esse momento para que nós tenhamos a sua graça, a sua paz, seu amor, sua proteção sobre nós, sobre a nossa família, a partir de agora. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nesse momento para adorar o Teu nome. E eu peço ao Senhor que abençoe cada lar, cada família, cada casa que está recebendo agora essa transmissão, Senhor, que a bênção de Deus, a sua paz, o seu amor, a sua alegria possam reinar sobre nós, Senhor, e que a partir desse momento nós possamos perceber, sentir a Tua presença e sermos edificados, Senhor, pelas canções que serão entoadas e também pela palavra que será ministrada logo mais. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos juntos louvar a esse Deus que é digno de receber todo louvor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive,
que ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória. Percebo quão maravilhoso ele é e o quanto que ele me quer. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama, ele me amou.
Amém, graças a Deus, louvado seja o nosso Deus. Vamos refletir na palavra de Deus e se você tiver com uma Bíblia aí e puder acessá-la, a gente vai basear esta mensagem em Provérbios 6. A gente já vem refletindo, nesses dias aqui, já estamos na terceira semana com a série Sobreviver. Nós já falamos sobre viver com sabedoria. Na última mensagem, nós falamos sobre viver com discrição. E hoje, o nosso tema é a fidelidade. Sobreviver com fidelidade. O que há de errado em viver uma vida sexual ativa? O que há de errado com o sexo antes ou fora do casamento ou com qualquer outro tipo de prática sexual que não esteja dentro do casamento? Muita gente entrega-se a esses prazeres e, ao que parece, não acontece nada demais, não há consequência alguma para quem pratica esse tipo de sexo. Além disso, essas atividades são muito comuns no nosso tempo, muito mais comuns do que no tempo de Salomão. Então por que a gente fica fazendo tempestades, ou para que fazer tempestade em um copo d'água? Dizem que a vida ela é como um jogo cujas regras são sempre mudadas e nada tira mais a diversão de um jogo do que aqueles que levam muito a sério. Então, quando a gente pensa sobre sexo, o sexo é divertido e por isso ele não deve ser levado muito a sério. É o que muita gente diz, muita gente argumenta falando sobre o sexo, sobre isso. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia leva o sexo muito a sério, porque ele está estritamente ligado com a fidelidade. Fidelidade a Deus, a fidelidade ao cônjuge, a fidelidade no relacionamento. Então, nesse período de isolamento social, por conta da pandemia do coronavírus, o sexo ele se tornou uma das principais pautas na mídia, ainda no início do isolamento, ainda no início da crise. Inclusive, a Prefeitura de Nova York, ela lançou lá nos Estados Unidos um manual de sexo seguro durante a pandemia. É verdade. Para quem conhece os parceiros sexuais online ou para quem é profissional do sexo, a cartilha vai recomendar evitar os encontros reais e adotar encontros via vídeos ou salas de bate-papo, bem como a autoerotização. E o consumo da pornografia também aumentou. A pornografia online ela aumentou com a pandemia do coronavírus. Ainda em março, o número de assinaturas em sites pornográficos teve um aumento de 50% por dia. Porém, toda a prática sexual antes ou fora do casamento, incluindo a masturbação, ela vai conotar infidelidade a Deus, ao Deus que criou o sexo exclusivamente para o casamento hétero. O sexo não foi feito para ser cultivado de forma isolada, de forma pessoal, sem o relacionamento conjugal. Quando Deus cria o sexo, Ele estabelece entre homem e mulher e para ser uma bênção para o casal. Esse é um dos presentes que Deus concedeu para o casal. Mas por que então a gente tem que se preocupar com esses pecados, com os pecados sexuais? Por que nos preocuparmos com os pecados sexuais? Quando a gente olha para o livro de Provérbios, nos capítulos 5 até o capítulo 7, capítulos 5, 6 e 7, nós vamos encontrar 3 motivos pelos quais a gente precisa, ou pelos quais nós devemos nos importar com as leis sobre a pureza sexual de Deus. O primeiro motivo é que mais cedo ou mais tarde, o pecado sexual ele vai se mostrar uma grande decepção. A gente vai ver isso quando a gente estuda o capítulo 5. No capítulo 6, a gente vai descobrir que esse pecado ele possui um efeito gradativamente destrutivo. Quando a gente incorre neste erro, nós estamos nos autodestruindo. E por fim, se a gente estudar o capítulo 7, nós vamos ver que este pecado nos conduz à morte. Por isso Deus vai dizer, nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. Este é o 7º mandamento da lei moral de Deus. Hoje a gente vai se ater somente no capítulo 6, nós vamos nos ater ao que as pessoas perdem por não viver com fidelidade, mantendo-se na prática do pecado sexual. E aí, com base no capítulo 6,
versículos 20 até o versículo 35, que foi escrito por Salomão esse texto. Nesse texto nós podemos encontrar alguns princípios da sabedoria divina. Pelo menos 3 princípios podem ser destacados desse texto para a nossa vida. O primeiro princípio o que a gente perde está relacionado aos conselhos, à palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, viva com fidelidade para não perder a palavra de Deus. E aí eu quero convidar você para a gente ler aqui o versículo 24, nós já lemos do 20 ao 23 no início. O versículo 24 do capítulo 6, ele vai dizer assim para nós, sobre as palavras, sobre os conselhos de Deus ou dos pais. Vai dizer assim, olha, eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua, da mulher promíscua, da mulher imoral. Então, quando a gente olha nos capítulos que vão tratar sobre esse assunto em Provérbios, capítulo 5 até o capítulo 7, cada uma dessas advertências contra o adultério, ele tem como uma espécie de prefácio, uma instrução para dar ouvidos à palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós obedecemos à palavra de Deus, de alguma forma Deus nos protege, Deus nos guarda de cair em mentiras, de cair nas armadilhas do inimigo. Então, sem dúvida nenhuma, os filhos eles têm a obrigação de honrar o pai e a mãe, de dar atenção para os conselhos dos seus pais, porque esses conselhos vão protegê-los. E nós, como filhos de Deus, irmãos, nós temos a responsabilidade e o privilégio de glorificar o nome do nosso Deus e Pai que está nos céus. Veja o que a palavra de Deus ela estabelece para nós sobre a fidelidade matrimonial. Texto escrito aos Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 4, está escrito assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Portanto, guarde a palavra do Senhor em seu coração, para não pecar. Como o salmista disse no Salmo 119, verso 11, ele disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Porque do coração, Jesus vai dizer para nós, procedem as fontes da vida. Do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23 diz isso para nós. E para Jesus, o adultério vai além da prática física do sexo. Segundo a palavra, o fato de olharmos com desejos impuros para alguém, segundo Jesus, já é adultério. Mateus 5, a partir do versículo 27, nós encontramos este princípio. Então a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração é como um guia que nos conduz pelo caminho seguro e que nos protege de todo mal. Também é como um amigo que conversa com a gente, um amigo que nos aconselha ao longo da nossa jornada. Provérbios 6, versículo 22, nós podemos ver isso. Nós andamos na luz, porque a palavra de Deus é como uma lâmpada. É isso que nós vemos no versículo 23 e em outros textos da palavra de Deus. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus em sua palavra, nós não seremos enganados pela bajulação do inimigo. Quando a gente vai estudar um texto de João, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5, nós podemos observar que andar na luz nos garante que ouviremos a palavra de Deus, enquanto andar nas trevas vai fazer com que a gente perca a sua palavra. Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente pratica a verdade. Se a gente desobedecê-la, então a gente não está praticando a verdade e aí diz o texto que nós não temos a verdade e a sua palavra não está em nós. Se nós perdermos a palavra de Deus, então nós vamos sofrer, nós sofreremos uma degradação em nosso caráter e uma série de outras perdas sobrevirão em nossa vida. Por isso, obedeça e seja fiel à palavra de Deus. Para você não perder a palavra de Deus, viva com fidelidade. Amém? Este é o primeiro princípio. O segundo princípio, viva com fidelidade para não perder as riquezas e o prazer. Quando nós vivemos uma vida infiel, uma das perdas que nós enfrentamos em nossa vida são os nossos bens, as nossas riquezas, aquilo que Deus também nos deu como bênção e a nossa alegria de viver. Quando nós lemos o versículo 26, na versão Almeida Revista Atualizada, nós lemos
pagar um pedaço de pão pela prostituta. Mas eu quero te convidar a ler, a gente vai ler aqui na NVT, do versículo 25 a seguir, o texto diz assim: não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa o queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Então, os prejuízos são muito grandes. Essa expressão que aparece na outra versão, pegar um pedaço de pão, pagar um pedaço de pão, significa ser degradado ao nível mais baixo possível de pobreza. A pessoa pode ficar pobre. Se o adultério ele resultar em escândalo ou se resultar em um processo judicial, em um divórcio, o custo ele não vai ser baixo. Quem já teve de lidar com esse tipo de situação sabe muito bem como é o que enfrenta. Algumas pessoas realmente perdem tudo que possuem, perdem os seus bens, enfim. Quando às vezes o mantém, dependendo da situação em que isso foi construído, ele acaba perdendo por outros meios, vendendo e gastando com outras coisas. E de fato o custo ele é muito alto, o custo não é baixo. Sem falar das doenças que são e que podem ser contraídas, né? As doenças sexualmente transmissíveis. O adultério ele coloca em risco a saúde, ele coloca em risco a vida e ele tira das pessoas a sua alegria, o seu prazer em viver. É uma perda muito séria. Uma outra metáfora que aparece no texto é a do fogo. O fogo, quando ele é controlado, quando ele é restrito, ele é bom, é algo bom para nós. Nós precisamos do fogo. Quando o fogo foi descoberto, foi uma grande descoberta. Ele serve para nos aquecer, serve para cozinhar os alimentos, serve para impulsionar as turbinas, para gerar energia elétrica. Enfim, o fogo é uma bênção também de Deus para nós. E o sexo é um presente de Deus para a nossa vida, mas assim como o fogo, se ele não for controlado, ele se torna destrutivo, ele pode destruir ao invés de abençoar. O que começa como um calor transforma-se numa experiência ardente e é como se, o Salomão, né, ele vai dizer que é como segurar no colo uma tocha de fogo ou andar sobre brasas de fogo. Há quem argumente que o sexo é um desejo normal e natural e que nós recebemos de Deus e que a gente deve usufruir dele mesmo. Então nós temos o direito de usá-lo mesmo sem estarmos casados. É como comer. Deus nos deu alimento para saciar a nossa fome e também nos deu sexo para nós desfrutarmos dele quando nós nos sentimos solitários. Esse é o argumento. Algumas pessoas na igreja de Corinto, na Grécia, inclusive Paulo vai escrever 2 cartas para esta igreja, mas lá eles vão usar essa mesma argumentação para justificar suas práticas pecaminosas. Eles dizem lá, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas no versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 6. Mas Paulo, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 12, ele vai deixar muito claro que o corpo do cristão pertence a Deus. E a presença de um desejo não é o mesmo que o privilégio de satisfazer esse desejo. Não é porque a gente tem essa presença, não é porque a gente tem esse desejo que a gente tem que satisfazer. Nós não precisamos satisfazer todos os nossos desejos. Pelo menos alguns desejos não devem ser satisfeitos em alguns momentos. Salomão ele vai empregar uma abordagem semelhante aqui em Provérbios. No versículo 30 e no versículo 31, ele vai mostrar isso para nós. Então, é claro que a fome é uma força poderosa na vida humana e a única forma de satisfazer a fome é se alimentando. Mas se a gente roubar o pão que a gente comer, então a gente vai transgredir a lei. E a gente vai acabar pagando mais caro por esse pão do que se a gente tivesse comprado ele numa padaria. Se isso acontecer com a gente, quando a gente estiver sentado na cadeia ou se a gente estiver em pé diante de um tribunal,
a gente vai se esquecer rapidamente do prazer de ter comido aquele pão, do sabor daquele pão, porque o que a gente vai pagar por ele, a pena que a gente vai ter que pagar por causa desse roubo, não vai compensar, vai ser muito mais alta, vai ser muito mais cara. O adultério é uma espécie de roubo, uma forma de roubo. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses. Veja o que ele diz sobre isso. Ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, diz Paulo, preste atenção no que ele vai usar. A expressão que ele usa aqui é uma expressão de negócio. Ele vai dizer assim: olha, não prejudiquem e nem enganem um irmão. Nesse assunto, sobre o que ele está falando, da imoralidade. Porque ele vai dizer no final: o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 6, nós podemos ler essa verdade de Paulo. Então, quando o adultério entra no casamento, todo mundo sai perdendo. A perca é muito grande. Este aqui é o segundo princípio. Em segundo lugar, em terceiro lugar, viva com fidelidade para não perder o bom senso e a paz. Quem não tem fidelidade, quem não cultiva a fidelidade, perde o bom senso, perde o juízo, perde a paz. Veja o que está escrito aqui a partir do versículo 32. Vamos ler. O texto diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Essa é a situação. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história do rei Davi. O rei Davi era um estrategista brilhante no campo de batalha, um governante sábio no seu trono, mas ele perde o seu bom senso quando ele olha e quando ele deseja para ele mesmo, para si, a esposa de seu amigo. A história dele está lá no segundo livro escrito por Samuel, capítulo 12. Ele tinha certeza de que ele poderia escapar impune do seu pecado. Mas se ele tivesse bom senso, então ele teria enxergado que ele estava errado. E todos os estratagemas que ele usou para comprometer o marido de Betseba, eles falham. Tanto que o rei acaba arranjando que o seu amigo, o marido da sua amante, fosse morto no campo de batalha. Uma das consequências do pecado de Davi foi a perda da sua própria família. Os seus filhos se destroem, ele perde a autoridade, inclusive perde a vida, de alguns filhos seus por conta da sua má influência, da sua falta de educação, da sua falta de pulso com os seus filhos. Porque a gente perde o bom senso, a gente acaba perdendo o bem mais precioso que a gente possui, que é a nossa própria família. Não foi o caso de Davi, mas quando a gente olha para Provérbios, a gente vai constatar que um marido irado por ter sido traído, ele vai usar de todos os meios possíveis para se vingar. Ele não vai esperar. Veja o que o próprio Salomão vai dizer no livro dos Cânticos, Cantares, capítulo 8, versículo 6. Nós vamos ver que para um marido ciumento é preferível que o seu vizinho ele vai roubar o seu dinheiro do que a sua esposa. Por quê? Diz o texto. Porque o amor é tão forte como a morte. E o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. O transgressor, ele não tem paz. E ele jamais terá paz. Porque o marido ofendido, ele não vai aceitar nenhuma oferta nenhuma em dinheiro. A pessoa que comete adultério perde a sua reputação na sociedade e perde inclusive, e ela pode inclusive sofrer danos físicos, ela pode perder inclusive a sua própria vida por causa disso. Então, de acordo com a lei do Antigo Testamento, tanto o homem quanto a mulher que eram apanhados em adultério, eles deveriam ser apedrejados até a morte. O texto vai dizer isso para nós na lei de Levítico e de Deuteronômio. Na sociedade moderna, na nossa sociedade, nos nossos tempos hoje, se uma pessoa tem dinheiro, se uma pessoa possui influência suficiente, é possível que ela consiga sobreviver, é possível que ela consiga vencer, quem sabe, alguns escândalos que envolvem o adultério.
mas ainda assim a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quem comete adultério pode estar certo de que cedo ou tarde os seus pecados os encontrarão e terão de responder, os transgressores terão de responder por eles. Então, entregar-se ao pecado sexual é um negócio que sempre acaba dando prejuízo. Portanto, para não perder o bom senso e para manter uma vida de paz, viva com fidelidade. Amém? Esse é o último princípio que nós podemos destacar desse texto de Provérbios. Para a gente terminar, pecado sexual é um dos temas principais de vários filmes, programas de TV, séries, reality shows e de muitas literaturas. Porém, não é por causa da popularidade que a gente vai investir nessa prática. A popularidade não serve de parâmetro para aquilo que é certo e que é errado. O parâmetro para nós, estabelecido entre o certo e o errado, aquilo que é correto ou não, é a própria palavra de Deus. Que é o primeiro princípio que a gente deve cultivar para a gente não perdê-la e caminhar em fidelidade, para a gente não perder as outras coisas, as outras bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. No Antigo Testamento, o pecado de adultério é um dos pecados que recebia a sentença de morte. No Novo Testamento, nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Por causa do pecado, toda a humanidade está condenada à morte. Por quê? Porque ela já nasce em pecado, ou seja, a nossa natureza é corrompida por causa de Adão. Então, desde que a gente nasce, a gente herda esse pecado de Adão. Veja o que Paulo vai continuar dizendo aos Romanos, lá no capítulo 3. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aliás, Romanos capítulo 5, versículo 12. Agora sim, no capítulo 3, a partir do versículo 23, Paulo diz assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Para não perder tudo, viva com fidelidade. Você tem hoje, nós temos, você e eu, temos a oportunidade de viver com fidelidade por causa da graça de Deus sobre nós, por causa da vida de Jesus, por causa do amor de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que foram justificados viverão pela fé, ou seja, a ideia lá de fé é viverão pela fidelidade de Deus. A nossa fé é na fidelidade de Deus, da graça de Deus. Porém, jamais se esqueça, isso só pode acontecer, a gente só pode viver com fidelidade por causa do amor de Deus, por causa de Jesus Cristo e do seu amor sacrificial. Foi um sacrifício que Deus ofereceu por nós, para nos salvar, para nos abençoar, para nos perdoar dos nossos pecados. A gente depende dele. Paulo diz a Timóteo que se nós formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Segundo Timóteo 2, no versículo 13. Portanto, viva como ele viveu aqui na terra entre nós. Nós podemos viver como ele viveu por causa da sua fidelidade. Porque a gente vive na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é o que nos mantém vivos, é o que mantém a nossa esperança. Então dependa do Senhor Jesus. Viva a fidelidade que o Senhor deixou para nós como modelo e deixou para nós desfrutarmos. E com isso, grandes bênçãos. Se por um lado a gente perde tudo que a gente recebe da graça de Deus por não sermos fiéis, se nós vivermos com fidelidade, nós não só não perdemos, como Deus ainda nos acrescenta muitas outras bênçãos por meio da sua graça. Então que Deus possa abençoar a sua família, abençoar o seu casamento, abençoar os seus relacionamentos, para que você viva de maneira digna, para que você viva de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E na próxima semana a gente vai falar sobre viver com dignidade. Então não perca, vai ser
encerramento da nossa série de reflexões com base em Provérbios. A gente quer convidar você a participar com a gente. Mas antes a gente gostaria de orar, fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Não sei se você já teve que lidar com traição, né? Com adultério. Não sei se você já enfrentou isso. Só quem passa por isso é quem pode dizer como é desafiador, né? Manter uma vida após uma infidelidade. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que te dê capacidade para perdoar, se ainda for possível, e porque esse é o conselho da palavra de Deus, que a gente perdoe por meio de Jesus Cristo, assim como Jesus perdoa a nossa infidelidade. É possível, sim. Nós conhecemos exemplos de casais felizes porque escolheram perdoar uma traição. Mas a nossa oração é para que você que não lidou com isso não precise, para que você continue investindo no seu casamento e tenha a bênção de Deus sobre a sua família. Vamos orar? Vamos pedir a graça de Jesus? Senhor Deus e Pai, é no Teu nome, meu Pai, que nós oramos, agradecidos a Ti pelo Seu perdão, agradecidos a Ti pela Sua fidelidade, pela Sua vida em nós. Hoje nós podemos viver como o Senhor viveu por causa da Sua palavra, fugindo da imoralidade, tendo uma vida de fato que agrade ao Senhor, tendo uma vida fiel à Sua palavra, tendo uma vida fiel ao Senhor. O Senhor não depende da nossa fidelidade para ser fiel. A Sua fidelidade não é a nós, a Sua fidelidade é a si mesmo. E porque o Senhor não nega a si mesmo, o Senhor permanece fiel. E nós queremos Te louvar por isso, pela Sua fidelidade, Senhor. Tu és fiel e jamais falha, sempre cumpre as Tuas promessas. Senhor, nós oramos, agradecidos a Ti por isso, e pedimos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada casamento, para que a fidelidade realmente seja uma das bases, um dos pilares de cada relacionamento, de cada casamento. Pai, ajude a quem está enfrentando ou já enfrentou a traição em seu relacionamento, para que, olhando para Ti, tenha forças e condições de perdoar e manter o seu casamento. E ajude-nos, Senhor, para que aqueles que nunca lidaram com esse tipo de situação possam ter a Sua proteção, possam ter a bênção de Jesus sobre o casamento. Dê-nos sabedoria para investirmos. Dê, Senhor Cristo, esse compromisso fiel a cada um de nós para termos a bênção de Jesus sobre a nossa família. É no Teu nome, meu Deus, que nós oramos. É no Teu nome, Senhor, que nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que Deus abençoe a sua família e preserve a fidelidade dentro do seu caráter, em nome de Jesus. Amém? Só lembrando, você ainda pode contribuir, você pode ofertar, pode devolver o seu dízimo através da conta que é disponibilizada pela igreja, que está aparecendo aqui também. Então, continue sendo fiel também na manutenção e na expansão da obra do Senhor Jesus através da sua contribuição. Contribua com generosidade, lembrando que aquele que dá com alegria, como diz a palavra, Deus o ama, né? Deus ama aquele que contribui com alegria. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.